Se joga no mundo, vai descobrir coisa nova, aprender coisa nova. Seja na fronteira física ou na fronteira mental. Se arrisca mais, pô. Começa com o que é inato pra você, o que tá no seu DNA. Sabe, eu quis jogar basquete por anos, enterrar. Não tá no meu DNA, cara. Eu nunca vou enterrar, não importa o quanto eu treino, eu nunca vou enterrar. Mas era o que eu queria. Então olha pra sua habilidade natural e depois pensa no que você topa ir atrás de estudar, ralar, correr atrás. Naquilo em que você já tem um dom natural. E se a gente tá falando de ganhar grana, isso em que você leva jeito e agora lapidou até virar um talento de verdade, isso é o que o mundo demanda ou pode vir a demandar? Porque oferta e demanda. Cara, se você consegue fazer algo que tem talento natural e ainda fica muito bom nisso, aprende o ofício e todo mundo quer isso e você entrega, aí está. Mas alguns de nós têm talento nato e mesmo assim não trabalha nele. Não melhora as habilidades, a gente meio que se apoia no que já tem no meio do caminho e às vezes nem tenho dom para aquilo, mas vou aprender um novo ofício e eu vou ralar. E aí quando a gente fica bom em alguma coisa, começa a pensar, eu nem sabia que eu amava isso, não antes, mas agora eu curto. Começa a ser bom naquilo e faz de novo e de novo. Eu tava perdido, cara, perdido. Eu escrevia cartas de 16 páginas para mim mesmo e eu respondia com outras de 17. Sobre o quê? Questões e dúvidas existenciais, misturadas com tá indo tudo bem, eu tentando me convencer a manter a cabeça no lugar, sabe? Aí eu falei, ok, se eu não posso fazer o que eu quero, eu vou parar o que eu tô fazendo. Para com essa merda, McConaughey. Para de se dar essa saída, esse paraquedas, mesmo que ele exista. Eu tive que me forçar de verdade, botar a mão no volante, olhar no espelho, agora é com você. Já passou da hora de virar homem. Anda pra frente, com visão periférica. Assume isso. Assume quem você é, segue com mais coragem e começa a virar o homem que você quer ser. Ao invés de só ficar adiando, trabalha nisso, corre atrás, rala. Eu não consigo, eu odeio. E mentir eram 3 coisas que me encrencavam. Então eu aprendi, com não dizer não consigo, que mesmo quando você não dá conta, se você não consegue, dá pra procurar ajuda. Só tava com dificuldade. E o que eu aprendi levando uma surra por dizer eu te odeio, meu irmão? Que na verdade eu tava aprendendo o antônimo dessas palavras. Porque dizer eu não consigo, mentir e te odeio, me traziam dor. Então o oposto devia me trazer prazer, né? Fale a verdade, ame e acredite que pode. E foi assim que esses valores foram gravados em mim. E até hoje eu carrego isso. E eu tento passar para meus filhos também de um jeito diferente dos meus pais. Nada vindo de fora deveria te dar identidade. Por que ficar vendo alguém fazer se você pode sair pelo mundo e fazer você? Acreditar é o verbo. Você lembra disso? Sim. Você escreveu isso em 92. Na verdade, vi a data lá em cima e pensei, olha, isso foi poucos dias depois do meu aniversário. Você colocou paternidade em primeiro lugar. Mas tem várias outras coisas nessa lista das suas 10 metas de vida. Quando você olha para essas metas hoje, queria não ter escrito alguma? E tem algo que você gostaria de ter escrito? Não, eu não mudaria nada aí. 10 metas de vida. Virar pai, encontrar e ficar com a mulher certa, manter minha relação com Deus, buscar minha melhor versão, ser um utilitarista, egoísta, me arriscar mais, continuar perto da minha família, ganhar um Oscar de melhor ator, olhar pra trás e curtir a vista, apenas continuar vivendo. Eu não sei o que eu acrescentaria aí. Uma das coisas que você já comentou algumas vezes, é essa ideia de precisar de resistência? Sim. Falou disso umas 3 vezes. Sim. E voltando à ideia do que é ser homem, do que é ser um homem centrado, estável. Precisar de resistência, isso é uma meta pra buscar ou é... Eu acho que é simplesmente uma necessidade para ter mais do que uma vida individual. O topo do arranha-céu,
Você precisa ter alguma resistência para ter forma. Você tem que empurrar alguma coisa para sair do lugar. É muito difícil quando você só está flutuando, sem gravidade, sem resistência. Realmente seguir uma estrela guia não tem alavanca, só está boiando. Cadê a arte? Aí tem mais anarquia do que arte. Então a resistência da forma. Eu já ouvi grandes artistas dizerem: limites revelam estilo. Resistência. Uma analogia. Se a vida fosse só sinal verde, se não tivesse amarelo e vermelho, nenhum motivo para pausar ou crise que te faça parar. Resistência? Você só vai ficar rodando em círculos até acabar a gasolina, ficar tonto. Eu não vejo assim. Como é que a gente evolui? Ou regride? Sem resistência. Agora, escolher a resistência certa já é uma arte por si só, é difícil. Eu fui desajeitado com isso na minha vida. Especialmente quando fiquei famoso e comecei a ter sucesso. Aí vinha gente dizendo eu te amo, e caviar, champanhe, e eu pensava: que isso? Porque eu não mereço nada disso. E aí eu ferrava as coisas de propósito só pra... Eu me fazia tropeçar correndo ladeira abaixo pra sangrar meu nariz e pensar: agora eu... ok, agora eu estou com os pés no chão. De um jeito tosco. Então, eu não acho que a gente precise de resistência que nos machuque. Ou que venham só pra atrapalhar, porque eu aprendi e todo mundo... Não, quando as coisas vão bem, a resistência vai aparecer. Se você tem alguma ambição, a resistência vai aparecer. A gente costuma ver resistência como fracasso, como algo a ser evitado. Dá pra ver isso em quem adia formar uma família. Muita gente até diz que a gente vive numa crise do conforto. É uma analogia um pouco diferente. Mas muitas das doenças de hoje, tipo doenças mentais, como solidão, isolamento, ou doenças físicas, 80% dos americanos têm dor nas costas. Enquanto os Hadza, na África, ninguém tem isso. E tudo isso vem dessa escolha constante pelo conforto, que é amigo no curto prazo e inimigo no longo. E pra mim, resistência é algo que... cada vez mais a gente pode escolher ou pular fora. Também é uma escolha. Eu posso mandar Claro, um conta poeminha aí. sobre isso? Se chama Gorjeta Inclusa. Eu escrevi pensando em troféus por participação, senso de merecimento. Como o excesso pode fazer tão mal quanto a falta. E todo mundo precisa de sorte e ajuda, às vezes. Mas não dá pra depender disso. Ok? Então, gorjeta inclusa. Quando o extra já vem incluso, o crédito perde valor. Quando o mais entrega menos, a troca sai distorcida. Quando o perdão é dado antes do crime, a chance de cometer aumenta, porque não existe multa. Jogamos pelo empate, ao invés da vitória, quando participação virar troféu para todo boi no curral. Se eu fico na varanda porque você cobriu o meu lado, quando você olhar para trás eu não vou poder te cobrir. Se não tem hora para voltar, viramos a noite na rua. Sem conta para pagar no bar, a gente bebe demais e briga. Essas lentes longas estão fazendo a gente perder a visão. Se você continua tirando isso de mim, eu vou perder a minha força. Quando um dever de 4 estrelas veste um salário de 6, a gente tira as mãos do volante e passa a contar com a sorte. Comer tudo que te dá no rodízio nos rende uma formação 3.8 e nota média de 4.2. A gente rouba de si mesmo e ainda sai impune. Qual é a medida do mérito quando tanto faz? Essas opções sem fim realmente me deixam confuso, enquanto toda essa facilidade me mantém confortável demais. Nesse cabaré de luz vermelha, com a prostituta da inflação, a conta do ROI não banca férias. Então vamos admitir, esse crédito extra é pura bobagem, porque quando a gorjeta já vem incluída, o serviço piora. As facilidades, as lentes longas, tudo é tipo... a gente facilitou demais a própria vida. O que a IA vai fazer com a gente? Isso sim é conveniência. Quanto disso, e eu quero continuar ouvindo estudos, queria sua opinião, quanto
de se ter uma ideia e escrever e reescrever e pensar, não é isso. É o que eu realmente quero dizer. Quanto disso é valioso para levar além de uma ideia só intelectual? Mais valioso do que só... tá aí. Porque o que sai da IA é impressionante. Meu palpite é que sim, dá para usar como placas para ajudar, valeu por me ajudar a organizar, mas existe valor em passar pelo esforço de aprender alguma coisa. Os estudos acabaram de sair. Usar coisas como o ChatGPT provaram exatamente isso que você acabou de dizer. Quando a pessoa usa IA para produzir um trabalho, ela não só não consegue lembrar do que fez, como também começa a falar mais como a IA. E aí, vai perdendo a própria voz. Gente como o Richard Feynman, o físico, dizia que a melhor forma de aprender algo é aprender, depois passar pela dor de escrever, condensar até virar uma verdade simples, como você fez tantas vezes no seu livro novo, Poems and Prayers, e depois compartilhar isso com o mundo. E receber o feedback, e se o mundo entendeu você, como naquele poema que você acabou de compartilhar, então você entendeu. Sim. É a prova de que você entendeu. Certo. Acho que a IA vai ser ótima para eu dizer algo a você, mas não para eu aprender algo. E acho que, se você quer defender a criatividade, inovação e a capacidade de pensar, existe uma oportunidade enorme ir para a esquerda quando todos vão para a direita. Certo. E isso bate com o que você estava falando. Você disse, cuidado ao mexer nos incentivos. Cuidado quando você escolhe o caminho mais fácil. Cuidado com as consequências não intencionais. E a IA é um exemplo perfeito de consequência não intencional, de pegar o atalho hoje. Olha, eu ainda preciso aprender a tirar férias. Porque, sabe, tem hora em que o vento tá a favor e a gente mereceu. Tem hora em que tudo flui e você pensa, não atrapalha isso, cara. Essa música tá boa demais. Confia que a subida vem. De novo, não se deslumbra com isso. E eu preciso não cair naquela de, quando tudo vai bem, pensar, pronto, era isso, era o motivo. Não é. Com a ambição, não é. Com a vida acontecendo, também não é. Mirar no 10 e tirar 7 é melhor do que mirar no 7 e tirar 3. Então mira na perfeição. A realidade sempre vem abaixo. Mas naquele momento em que você vê a realidade inevitável, o desfecho, o resultado, quão rápido a gente consegue dizer, ok, mas eu tirei muito mais disso, do trabalho, da pessoa, de mim mesmo, porque eu busquei a perfeição, do que se eu tivesse ido no, cara, só me passa de ano. Mas às vezes o difícil, pra mim, é demorar demais pra aceitar, não bateu a perfeição. E talvez eu leve uma semana pra dizer, cara, agora você entendeu que, claro, não ia ser perfeito, mas você tirou muito mais disso porque mirou na perfeição. Então, fica de boa com a realidade, porque você tirou uma nota boa nela, cara. Isso foi bom, aquela obra não teria sido tão verdadeira se não fosse do seu jeito. E eu falo isso o tempo todo e não é por desrespeito. Eu nunca fiz um filme ou uma atuação que chegasse no que eu achava que podia ser. Porque na minha cabeça aquilo pode ser divino, mas sai algo muito inspirador, pode falar com as massas. Pode ter até uma certa magia, mas eu não acho que seja divino. E eu acho que tudo que já foi construído e ficou grandioso, ou criativamente brilhante, veio de alguém com um vão enorme. Entre expectativa e resultado, e pela definição disso, você nunca vai fechar esse vão. E na real, talvez seja justamente por isso que você segue pro próximo passo e tenta alcançar o divino de novo, porque da última vez não foi, talvez ainda tenha ficado algo na mesa, e isso quer dizer que você nunca chega lá. Exato, mas se você consegue achar algo que te mantenha em movimento, algo, por menor que seja, para esperar com vontade, acreditar e correr atrás, bem, então sua vida aqui vai ser melhor do que é agora, tenha céu ou não. O que eu preciso saber sobre seu contexto passado para entender quem você é, os valores que você tem e a forma como enxerga o mundo.
lá no começo, os valores básicos eram: se respeite, respeite os outros, se importe com você e com os outros. Junto disso tinha uma mãe que, onde quer que eu fosse no mundo, se desse aquele medo de arriscar, ela falava: não entra lá como se quisesse comprar o lugar, entra lá como se já fosse seu. Então, tinha esse empurrão, que você pode até chamar de ego enorme, mas também ninguém podia ficar se achando lá em casa porque baixavam a sua bola. E olhando pra trás agora na minha família, eu acho que a minha mãe e o meu pai podiam ter sido um pouco mais leves com as nossas vitórias e deixado a gente curtir mais. E quando meu irmão ganhava uma corrida e entrava em casa daquele jeito, deveriam ter deixado, mas não podia, não deixavam. Você era imediatamente colocado no seu lugar, mesmo vindo de uma vitória, de um sucesso ou de um hit de bilheteria. Mas depois de baixarem a sua bola, eles te levantavam de novo. Com esse equilíbrio, a gente aprendeu resiliência, da pesada mesmo, e gratidão como base. Para de me pedir um tênis novo, vou te apresentar um menino que não tem pés. Oh, ok, era pesado. Essas frases da minha mãe, cara, eram marteladas na gente, tá? E, ao mesmo tempo, eu passei 36 anos achando que eu era o pequeno Mr. Texas, porque a minha mãe dizia isso. Até que 36 anos depois eu olhei o troféu e estava escrito que eu fui o vice. Eu pensei, oh, a minha mãe vendia a nossa imagem para nós mesmos lá em cima, mas ao mesmo tempo, você tinha que ser humilde. Dormir era pecado na minha casa. Pecado. Eu vi meu pai dormindo uma vez na vida. Eu levantei às 8 numa manhã de sábado, passei pela cozinha, dei uma olhada e vi ele dormindo. Eu fui acordar meus irmãos e disse: cara, o pai tá dormindo. Ele morreu 2 meses e meio depois. Aí eu liguei uma coisa a outra. Se ele dormiu até tarde era porque já não estava bem. Se estava claro lá fora, você não podia estar dentro de casa. Havia um senso feroz de independência. Meia hora de TV no máximo. Minha mãe dizia: desliga essa porcaria e saia. Vá pra fora. Vai viver, correr atrás, se vira. Volta quando escurecer. Essa era a regra lá. A gente sempre soube que era amado, nunca houve dúvida sobre isso. E a mãe sempre fazia questão de ver se você também estava se amando. Eu lembro dos términos, da dor. Ela deixava a gente sofrer. Ela sabia ouvir, era muito sensível para dores assim, de coração partido e tudo mais. Mas só por um dia. Depois de um dia, ela botava AC/DC no último volume, cara, e vinha com: anda, levanta, você tem valor, ela perdeu. Bora, sai da cama, vai, bora. Para de se lamentar, ergue a cabeça, bora, bora, levanta, vai. Dava um dia, não mais que isso. O amor da nossa família era físico, sem mágoa, sem castigo. A gente aprontava, é verdade. Primeiro, quando a gente se metia em problema, a culpa era nossa. O castigo era físico. Tomar o castigo. Acaba logo com isso. A gente não vai te deixar de castigo porque isso seria tirar seu tempo. E seu tempo é valioso demais. Então toma o castigo, não vai se machucar, mas vai doer. E não grita, porque se gritasse, numa palmada, vinha outra. Era um amor duro e físico, nos abraçávamos. E as mãos acalmavam muito mais do que machucavam. 999 vezes em 1000. Mas a gente era uma família física, de abraço, de carinho, de amor. E a gente sempre ia dormir com eu te amo e um beijo. Era como se fosse um ritual, e era. Tipo uma missa de domingo. Tinha que ir, mesmo que eu não estivesse ouvindo porcaria nenhuma do pastor, aquilo ainda tá me lembrando que você deveria separar um dia da semana ou até 2 dias para ir lá, baixar a cabeça, agradecer a algo maior, dizer obrigado pelas coisas que você tem na vida, agradecer pelas pessoas que você tem na vida e ajudar essas pessoas a fortalecer ainda mais as qualidades incríveis que elas têm. Tem gente que fala: meu Deus, eu sinto muito pela sua infância. E eu nunca senti que não era amado. Era amor duro, e esse amor do meu pai e da minha mãe era um amor intenso. A gente sabia que era amado.